Muito bem, pessoal. Continuando então o nosso capítulo 9. Na aula passada a gente falou sobre o procedimento geral do método Tight Binding e que a ideia é a gente agrupar os estados atômicos por proximidade de energia, então aqueles que são estados degenerados juntos ou são próximos, né? E nós conversamos sobre a questão da banda S, né? Quando a banda de interesse que a gente quer calcular vem dos estados atômicos P, aí a gente precisa considerar que os estados atômicos P eles são triplamente degenerados, o que dá origem então a um sistema de equações 3x3 homogêneo, né, que vai produzir como resultado os autovalores para as três funções E de K das três bandas P e os autovetores BK, que mostra como os três estados atômicos P se misturam para originar as três funções φr. Então, no fundo, o que a gente está dizendo é que o potencial, o termo ΔU, né, que é importante basicamente tem valor importante basicamente no espaço entre os átomos, ele produz uma mistura das funções P, gerando os orbitais atômicos P, gerando uma banda que a gente chama banda P, então, do sólido. O processo pode ser complexo, por quê? Porque essa ideia de que os estados atômicos têm a degenerescência baseada no número quântico principal, ela na verdade não é bem correta, né? Porque a gente sabe que tem vários outros termos de interação num átomo multieletrônico que já no próprio átomo faz com que os diferentes estados atômicos originais do átomo de hidrogênio, que não é só um preenchimento, né? Até 2 elétrons no orbital 1s, 2 no 2s e assim por diante, mas à medida que o número de elétrons vai aumentando, a complexidade dos estados atômicos vai sendo maior, e pode ser que a gente tenha até certas degenerescências que são levantadas por características internas dos próprios átomos, mas pode ser também que estados fiquem próximos, né? E isso é particularmente importante, lembrando que o vetor de onda K, ele, da parte da onda plana, ele produz uma série de soluções, né? Então, na hora que eu calculo o E de K, pode ser, inclusive, que estados que antes pareciam distantes para um determinado K, eles podem se aproximar. Então, na prática, o que se faz é logo considerar um subconjunto maior, né? Por exemplo, alguns metais de transição, que pode haver a possibilidade de eu ter uma superposição de banda D com a banda S serem semi-preenchidas, na verdade a gente considera logo uma combinação das 5 bandas D com a banda S, formando um sistema então 6x6. Né? Esse tipo de procedimento é chamado de mistura SD ou hibridização SD, usando uma linguagem que vem da física atômica e molecular. Né? Enfim, essa é a formulação geral, então nós estamos em condições de fazer o primeiro exemplo, que seria exatamente o exemplo da banda S do sólido, que é formada a partir dos níveis atômicos S. Isso lembrando dentro dessa nossa aproximação tight binding, né, em que os estados eletrônicos, a gente está falando daqueles estados eletrônicos que são mais localizados. Né? Bom, nesse caso, essa equação ela fica mais simples, por quê? Porque a somatória em N, na verdade, desaparece. Eu só vou ter um único valor de N possível, né? Então aqui vira B, 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 enfim. Né? Eu tenho um sistema muito mais simples e, inclusive, eu só vou ter combinações de estados S. Né? Então essas expressões aqui fica então uma única somatória, fica uma única equação, então, sem essas somatórias nos índices da função
de onda atômica, né? E a gente pode reagrupar esses termos, então o que eu fiz aqui? Eu peguei essa equação aqui e reagrupei de forma, coloquei EK menos ES em evidência, então coloquei tudo de um lado, o resto tudo que não tem a parte de energia do outro lado, e a gente vai definir aqui agora alguns números, né? Por exemplo, essa integral aqui é chamada de alfa de R, então ela vai ter um determinado valor para cada vetor de onda da rede, para cada vetor R da rede direta, né? Então ela vai ser um número para cada R. O beta, esse número, cadê, onde é que está? O beta é o U de R, né? Esse aqui, né? É o U de Rzinho, essa integral aqui vai ser, convencionou batizar de menos beta, e essa integral aqui, essa última integral aqui é o gama de R, que também vai depender do vetor da rede direta. Então, a gente tem uma forma mais simples de escrever as bandas de energia, que vai ser a energia do estado S, do estado atômico original S, menos uma expressão que é a parte de dependência em K, né? Tá certo? Muito bem. Essa expressão ela pode ser simplificada lembrando alguns detalhes. Primeiro, que a função, bom, todas elas envolvem integrais da função de onda radial, né? Integral da função de onda no espaço todo, só que a função radial do orbital S, a função de onda atômica de um orbital S, ela só depende do módulo da distância, ela não tem dependência angular, né? Ela é esfericamente simétrica, né? E só depende do módulo da distância à origem, né? Do vetor posição. Bom, levando isso em conta, a gente pode ver que o alfa de R vai ser igual ao alfa de menos R, né? Então, lembrando, isso aqui só depende do módulo desse vetor, né? Então, se eu troco R por menos R, esse módulo vai ser o mesmo, né? Se a rede de Bravais tem uma simetria de inversão, ou seja, se o ΔU de R é o ΔU de menos R, né? Então, a depender de qual é a nossa rede de Bravais direta, porque lembra, o potencial ele é periódico na rede de Bravais. Então, se ela apresenta essa simetria de inversão, o que é a maioria dos casos, a gente tem uma propriedade interessante. Então, se eu pegar aqui a origem da rede de Bravais, então eu estou calculando a função de onda nessa posição. Quem é o psi de S? A gente pode imaginar que é essa região aqui no espaço, né? Vamos representar por essa região aqui, que representa a densidade de probabilidade, que é radial, né? Quem seria o psi S de módulo de Rzinho menos R? Ora, é a mesma função de onda, só que numa outra posição da rede de Bravais. Aqui eu representei por essa esferazinha amarelada num sítio vizinho, né? Ou essa aqui, o psi de S de Rzinho mais Rzão, né? Então, qual é a conclusão aqui? O gama de R vai ser, se eu olhar para essa expressão, vai ser igual ao gama de menos R, né? Então, o gama de R, que seria essa integral aqui, que é essa função de onda, vezes o potencial ΔU, que é importante na região intermediária aqui, vezes o psi do módulo de R menos RS, seria pegar essas duas funções, que é exatamente equivalente a pegar essas duas. Então, de novo, o gama de R é o gama de menos R, tá certo? E pelo mesmo motivo o alfa, né? Essa integral aqui do alfa de Rzão seria calcular o produto dessas duas integral, que deve ser igual ao produto dessas duas aqui, do lado de cá, trocando R por menos R. Beleza. A gente pode simplificar ainda mais essa expressão, lembrando que, em geral, o alfa R é muito menor do que 1. O que o alfa R mede? Veja, ele mede o que a gente chama de integral de recobrimento, né, gente? Ele mede se a gente calcula a integral
do R, vamos partir da origem, e se a gente fizer ele deslocar ao longo dessa linha até aqui, nessa região aqui, a psi-s de Rzinho menos Rzão é zero. Então, essa integral aqui é zero. Onde ela vai ser diferente de zero? Ela tem chance de ser diferente de zero na região entre as duas funções, né? Só que entre as duas funções, como o psi-s cai, né, à medida que eu vou me afastando do centro da função de onda, nesse caso ou nesse caso, então essa integral vai ser pequena o tempo todo, né? Tem valores de R que ela é zero, estritamente zero, quando eu estou aqui perto, ou aqui, quando eu estou perto desse outro ponto da rede Bravais, e aqui no meio vai ser um número pequeno, porque a intensidade das duas funções de onda já está caindo, né? Então, de um modo geral, a gente espera que o alfa de R seja um número muito pequeno. E, portanto, eu posso desprezar, e mais ainda, né, ele só deve ser importante para os vetores R próximo da origem. Porque à medida que eu for somando, por exemplo, um R, se eu estou o R aqui na origem, a função de onda, é claro que a superposição de uma função que está lá adiante não vai contribuir em nada, aí vai ser zero mesmo, né? Então, mais motivo ainda para esse número ser pequeno perto do 1 aqui embaixo. Então, de um modo geral, a gente pode desconsiderar. Essa somatória aqui de cima, que é a somatória em R diferente de zero do gama R elevado a E e K escalar R, a gente pode abrir assim, né? Usando a relação de Euler, cosseno de K escalar R mais I seno de K escalar R. Ela pode ser simplificada, lembrando que a soma é sobre todos os vetores R da rede direta, né? O que significa que haverá um R', que é menos um determinado R, para o qual o gama de R' é gama de menos R e é igual ao gama de R. Só que o seno troca de sinal, né? Seno de KR é menos o seno de KR', que seria seno de K menos R, é menos seno de KR. Então eu sempre vou encontrar pares que vão ter sinais opostos, né? Tá certo? Então, o que significa que eu vou poder cancelar a parte em seno, e essa soma aqui, ela vai ser uma somatória de gama R cosseno de K escalar R, né? Beleza? Nessa expressão, quem é o gama? O gama é essa integral. Vamos olhar, o que essa integral aqui está medindo? Ela está fazendo o produto da função de onda na origem, do potencial ΔU, que é apreciável na região entre dois sítios, né? E a função de onda no outro sítio da rede de Bravais. É isso? Ou eu posso estar falando desse com esse, não é isso? Pronto. Só que esses produtos aqui, pelo mesmo motivo, como a função de onda ela é localizada, é claro que se eu pegar um termo distante, né? Por exemplo, qual seria o valor dessa integral se o R for esse, eu considerar a origem, e o R que eu estou interessado nessa somatória aqui, né, que entra a função gama, for essa aqui agora verdinha que eu indiquei, dois parâmetros de rede distante. Zero, né? Porque qual é a chance de eu, da função de onda, essa aqui, ter região comum diferente de zero em relação a essa, numa região em que o ΔU também é diferente de zero. O que a gente está dizendo é que, à medida que eu vou me afastando da origem, esse produto ele vai ficando formalmente zero, porque ou a função de onda da origem, função de onda do estado S da origem é igual a zero, ou o ΔU é igual a zero, né? Considerando ΔU em relação à origem aqui, né? Ou a função de onda do estado que está num outro ponto da rede de Bravais. De forma que a gente só vai precisar se preocupar mesmo quando é que esse número vai ter alguma importância. Somente o gama R, somente para os estados vizinhos tem chance de ter alguma importância. Então a gente pode trocar essa somatória, que seria teoricamente para todos os estados,
todos os pontos, desculpa, da rede de Bravais direta, com exceção da origem, né? Para uma somatória somente envolvendo os primeiros vizinhos, tá? De forma que a gente fica com uma expressão bem mais simples para obter as bandas ou a banda S de um sólido, tá certo? Muito bem, vou encerrar por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer um exemplo agora, então aplicando isso que a gente acabou de ver para o caso de um sólido monoatômico com estrutura FCC. Valeu, pessoal, até a próxima.